Muito bem, seja feliz, você ligado nas imagens da TV Convenção. Estamos aqui começando mais um Esporte em Debate, sempre com 3 convidados que têm coisas interessantes a conversar. E nós estamos aqui, hoje eu estou com a camisa do Flamengo, né? Naquela proposta que a gente tem aí de cada dia apresentar com uma camisa, já foi com a camisa do Ituano, do Botafogo, do Corinthians, do São Paulo, agora do Flamengo. E você em sua casa está assistindo ao gol do Ronaldinho, o gol que deu o título do primeiro turno aí do Campeonato Carioca para o Flamengo. E coincidentemente nós temos dois convidados aqui que torcem para times cariocas, mas não é o Flamengo. São 2 torcedores aqui do Fluminense, né? E temos aqui um palmeirense também. Então vamos, enquanto você vai vendo aí esse golaço do Ronaldinho de falta, a gente vai dando o primeiro boa noite para um torcedor do Fluminense, Rui Scarpino, grande técnico do Ituano, está de volta ao Ituano e já estreou com o pé direito, o Ituano vencendo o Botafogo por 3-1. Rui, muito obrigado pela sua presença e boa noite. Boa noite a todos. Acho que para mim está sendo um prazer, né, retornar aqui ao Ituano, a cidade hoje onde eu estou residindo, e um prazer também estar participando aqui com vocês. Legal, nós temos aqui ao lado do Rui um palmeirense, que é o Fernando Boff, que é presidente do Tênis Clube de Itu e também gosta de futebol, vai falar sobre tênis, o Tênis Clube sempre com grandes promoções. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença. Obrigado, boa noite, muito obrigado pelo convite aí. Legal, e agora nós temos mais um torcedor do Fluminense aqui, que é o Gilberto de Souza, ele que é do São Paulo IKS, time amador aqui da cidade, e que teve um 2010 conturbado e agora entra com muita força para 2011 com a proposta de ser campeão amador. É isso, Gilberto, boa noite, obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Rui, boa noite, Fernando. É isso aí, é mais um ano, né, que o amador e tudo, e vamos aí brigar mais uma vez. Legal, muito bem. Nós começamos falando do Ituano, nem poderia ser diferente. O Rui Scarpino estreou com o pé direito. O time venceu fora de casa lá em Mojimirim, quer dizer, seria em casa entre aspas, né? Porque o mando de campo, embora sendo do Ituano, os jogos não estão acontecendo no Novelli Júnior, vocês sabem disso. Então o time foi jogar lá em Mojimirim e bateu o Botafogo por 3-1. Mais do que a vitória, é aquela história, venceu e convenceu. Então, Rui, a pergunta é a seguinte: sendo o mesmo elenco, você não indicou nenhum jogador, não trouxe nenhum jogador, você apenas remanejou e o time foi completamente diferente. Qual é o segredo? A questão maior, né, a gente está chegando, tem alguns jogadores que a gente conhece, eu vim acompanhando alguns jogos do Ituano e a gente tem uma noção em relação a um atleta e outro que você muitas vezes acha que pode render um pouco mais em determinadas funções. E a gente mexeu muito pouco na equipe, praticamente a entrada do goleiro e mais um atleta no meio campo, para que a gente ganhasse uma consistência melhor. E eu acho que esse resultado aí acabou vindo num bom momento, até para que elevasse o ânimo do grupo. É claro que para mim foi importante, numa estreia, você estrear vencendo, mas eu acho que muito mais importante foi para o grupo aí, para que a gente conseguisse aí ter uma alegria, uma leveza maior no dia a dia. O futebol ele não tem segredo, não tem mágica. Eu acho que o que tem é você simplificar ao máximo e havendo a dedicação de um grupo, entendendo aquilo que você está passando para ele, as coisas com certeza acontecem. Muito bem, o Rui Scarpino é natural do Espírito Santo e até a gente comentava aqui antes do programa que do Espírito Santo, de Minas Gerais para cima, as pessoas têm uma predileção por times cariocas, né? É assim que funciona, Rui? É verdade, do Espírito Santo ali, as equipes para cima, no Nordeste, eles torcem muito para os times do Rio, tanto é que os times do Rio vão jogar lá para cima, os estádios sempre cheios. É aquela identificação que o povo daqui do Sul tem também com os clubes aqui de São Paulo. Uhum. Agora, você começou como jogador, encerrou sua carreira no Motoclube e foi lá também que você iniciou como técnico, é isso? Foi. Eu tive a oportunidade, assim, na verdade, de iniciar numa situação de interino, né? Num jogo de Copa do Brasil contra o Goiás.
E a gente acabou vencendo e dali para frente seguimos a carreira e até a gente recebeu o convite na época para vir aqui para Itu, né, trabalhar no Ituano. Legal. Como jogador, qual era a sua posição? Eu era goleiro, joguei 18 anos no gol ali. É sofrido, né? Sofrido, é sofrido. Mas é gostoso. Agora, interessante que parece que os goleiros têm uma relação assim mais próxima com os técnicos, talvez por ficar de frente para as jogadas e ver todo mundo, o posicionamento do pessoal. O Geninho foi goleiro, você goleiro, Leão, vários goleiros acabaram abraçando a carreira de técnico com sucesso, né? Não, isso é verdade. Eu acho que eu falo sempre, você, principalmente o goleiro, você é o que sofre mais, você está vendo a jogada de frente, você acostuma a orientar a tua equipe, a cobrar. Então, a maioria dos treinadores que tem hoje aí, se destacando no futebol, são pessoas que jogaram no gol, na zaga, ou volante, onde sempre sentiu a responsabilidade maior ali do adversário, e com isso você vai adquirindo essa maturidade que vai te dando uma condição de repente, você comandar lá na frente. Fernando, você já jogou no gol também ou não? Por incrível que pareça, sim. Eu tenho até uma história engraçada, né? Quando eu era moleque, a gente jogava futebol de salão na Associação Atlética. E na escola, campeonato escolar, eu era goleiro. E hoje o meu esporte é tênis, né? E eu tenho uma facilidade, a turma não acredita, por exemplo, você joga dupla e a bolinha vem, eu mato muito, eu tenho a facilidade de matar a bolinha na rede. E os caras dão aquelas porradas e eu pego. E eles falam, pô, mas como é que consegue? Eu falei, é que quando a gente era pequeno, treinei muito aquelas bolinhas pequenininhas de futebol de salão, né? Então a gente acaba desenvolvendo o reflexo por causa de ser goleiro quando era moleque, né? Legal. É uma coisa, o treinador de goleiro que está lá no São Bernardo hoje, que eu havia levado para lá, ele até passou uma matéria dele esses dias aí no Globo Esporte, justamente sobre isso, fazendo o trabalho com os goleiros usando a raquete com a bolinha de tênis para trabalhar o reflexo. A reação do goleiro é muito bom mesmo. Então, e é inacreditável, porque você pega, por exemplo, a bola, por exemplo, o goleiro é uma delícia quando você pega aquelas bolas no canto, é maravilhoso, é uma adrenalina, parece que está marcando um gol, né? Então, e a bola de tênis é a mesma adrenalina. Quando vem uma bola em cima de você, aquela paulada que você voa, só que você voa com a raquete, ela é pequenininha, e você pega ela, aquilo lá, nossa, é uma jogada fantástica que dá adrenalina, né? Legal, o Gilberto já tem mais aquele porte de centroavante, né, Gilberto? Goleiro. Ou não? Goleiro também? Goleiro também. Mas, olha, esse é o programa mais seguro da TV Convenção. Todo mundo aqui é goleiro, não passa um aqui. E o meu goleiro, assim, que eu me aspirava muito nele foi o Cocheia, na Copa de 90. Opa! E o seu ídolo, ou em quem você se espelhou, Rui? Rapaz, eu acompanhei muito, assim, goleiros. No Brasil tiveram goleiros bons que a gente acompanhou e tudo, mas eu acompanhei muito Copa do Mundo. A Copa do Mundo tiveram goleiros muito bons da Bélgica, da Rússia, na época, assim, que a gente olhava e eu acabei me espelhando, olhando muito a maneira como esses goleiros jogavam. Aqui no Brasil tiveram goleiros bons, mas você sabe que aquela coisa de garoto, você vendo os atletas, o da Saev, o Faf, da Bélgica, eram goleiros excepcionais que dava gosto de você ver eles jogarem. Uhum. O Fernando, eu me arrisco a dizer Emerson Leão, ou você não chegou a acompanhar? Olha, por incrível que pareça, eu não gostava do Leão, não. Eu gostava do Valdir Pérez, cara. Opa, o grande Valdir Pérez. Valdir Pérez, trabalhava... eu acho assim, pela humildade dele, ele era um goleiro que ele era humilde. E eu achava o Leão arrogante. Não sei, até hoje eu não sou muito fã do Leão. Naquela Copa, Moura, de 90, quando eu falo do Rui Cocheia, não que ele era um bom goleiro debaixo dos 3 paus, mas pela atitude dele, ele foi o rei da defesa de pênalti, não sei se vocês lembram. Eu lembro da entrevista dele que sempre quando o atleta ia bater o pênalti, ele nunca se mexia, ele esperava o atleta definir. Portanto, ele foi se não me engano, naquela Copa, foi o herói, o rei dos pênaltis, né, que pegou o pênalti pra caramba naquela Copa. Legal. Eu que já sou mais idoso que vocês aqui, os dois goleiros bom, um deles eu não cheguei a ver também, porque eu sou idoso, mas nem tanto, que foi o Gilmar dos Santos Neves, que eu acho que
um dos melhores goleiros do Brasil e do mundo. Agora, que eu pude ver mesmo jogando, acompanhar como torcedor e como repórter, foi do Santos Futebol Clube também, que foi o Rodolfo Rodrigues. Para mim, foi fantástico. Dentre os goleiros brasileiros, eu fico entre o Zete, que também é técnico, né? Nem tanto de sucesso, mas é técnico, e também tivemos aí grandes goleiros como o Carlos sensacional. Carlos, né? E por aí vai. O que tem de goleiro bom nesse país é uma grandeza. Na época que a gente era um pouquinho mais novo, né? Então eu falei assim na época que eu era menino. Mas assim, depois de que a gente cresce um pouquinho, teve o Veloso, que foi um puta goleiro do Palmeiras, né? O Marcos, que já faz quantos anos que tá? O Marcos é um cara querido, né? Hoje você vê, tem goleiro aí com 17, 18 anos já no profissional jogando, você vê que é neto, né, do Atlético Paranaense, né? O próprio Thiago do Boa Vista, que jogou contra o Flamengo no domingo, tomou um gol, aquele gol era indefensável, mas esse Thiago aí pode escrever que logo ele vai estar em algum time grande, muito, muito bom goleiro. Agora vamos... Uma coisa interessante que acontece aqui em Itu, eu fiz aqui de cabeça uma relação rapidinha de alguns ex-jogadores. O Batata jogou no Ituano, jogou no Corinthians, vários times, o Django, né, que muita gente pensa que o Django é de Itu, não é de Itu. O Edu Manga, o Paulinho Batistotti, são ex-jogadores profissionais que resolveram adotar Itu como cidade, como sua cidade de coração. E o Rui Scarpino também adotou Itu. O que tem Itu que tanto ex-atleta adora essa cidade? Mas é uma cidade boa, as pessoas aqui são pessoas amáveis, recebem a gente muito bem. Então, quando eu vim para cá, minha família foi muito bem recebida também. Então, a gente viu a tranquilidade que tem na cidade, com toda essa receptividade que teve, nós acabamos decidindo em fixar residência aqui em Itu e, graças a Deus, a gente tem vivido muito bem aqui na cidade. Agora, a vida do técnico é uma vida de cigano. Como é que fica essa relação? De repente, você que já fez tanto sucesso lá pelo Norte e Nordeste, como é que fica essa relação? Embora com a internet hoje em dia, você está aqui em Itu, a outra pessoa está lá nos Estados Unidos e vocês se comunicam como se estivesse falando assim, de um vizinho para o outro. Mas deixar a família, se bem que seus filhos já estão criados, já são profissionais também, mas como é que é essa relação? De repente você está a milhares de quilômetros daqui, e como é que fica a família? Chega no domingo, o time perdeu, meu Deus, como é que fica isso daí? Muitas vezes você acaba tendo a situação da esposa aí, visitar. Agora, Itu, além de ser uma cidade boa, é uma cidade bem centralizada aqui. Você saiu de qualquer estado que você estiver trabalhando, você veio e desceu aqui em Campinas, em Viracopos, está dentro de casa. Está resolvida a situação. Está resolvida. Então, isso daí também é uma das coisas que facilita bastante o contato da gente, você está em casa, visitando sempre a família. Então, eu tive lá para o Nordeste, estive no Ceará, no América de Natal, algumas equipes lá para cima, mas a gente sempre procurou estar tirando assim logo após um jogo, o período a gente vinha em casa, vem, retorna rápido, mas não deixava de estar vindo aqui. Certo. Agora, por falar em América de Natal, se não me falha a memória, você fez um grande trabalho o ano passado no São Bernardo, subiu com o São Bernardo para a elite e recebeu uma proposta, creio eu, boa para retornar ao América de Natal e optou por ficar no São Bernardo. De repente você ficou, mas não ficou muito, né? Como é que é essa instabilidade? Como é que mexe com a adrenalina do profissional e em âmbito familiar? A questão, a minha família já está acostumada, né? Meus filhos, minha esposa, a gente procura sempre prepará-los para que eles entendam essa situação de como funciona o futebol. A proposta que eu tive para ir para o América foi muito boa mesmo, mas a maneira como eles estavam trabalhando a equipe dava a entender que a tendência era que a equipe fosse rebaixada, porque eles começaram a contratar aleatoriamente. E como o São Bernardo fez uma proposta muito boa, e eu estando aqui próximo de casa,
um campeonato paulista que teria pela frente para a gente iniciar, eu decidi permanecer com um projeto que eles têm lá de chegar também a uma Série B de brasileiro e buscar algo maior, mas a gente entende que o futebol é resultado. O resultado não vem, por mais que você tenha um contrato, você tenha um bom relacionamento com a direção do clube, você não tendo resultado, você mesmo muitas vezes acaba conversando. O importante é que você tenha um reconhecimento. Do domingo, quando nós estávamos saindo para ir para Mogi para fazer o jogo, eu recebi um telefonema do presidente do São Bernardo, me desejando boa sorte, do carinho que eles têm, da gratidão. Então isso para mim é uma coisa que me satisfaz. A gente entende a situação, porque tanto é que na minha saída de lá nós sentamos, conversamos abertamente para que não houvesse problema. E o importante, como hoje eu estou aqui no Itu, você sempre deixar a porta aberta. Isso é que é importante. E como é que foi essa recusa esse convite do Santos, aí você recusou? Que história é essa aí? Nada. Isso aí está num patamar um pouco assim, mas a gente espera um dia chegar lá. Mas tudo tem o seu tempo. É bom você, quando chegar lá, chegar preparado, maduro, para que você chegue e permaneça. Legal. O Santos, que hoje, né, quarta-feira, vai jogar um jogo muito importante na Vila Belmiro pela Libertadores e vai ser dirigido interinamente pelo Marcelo Martelotti, que também foi goleiro e que também há algum tempo atrás esteve aqui no Ituano. Quer dizer, é um carrossel muito grande, né? O pessoal está aqui hoje, por exemplo, passava pela sua cabeça que de repente ainda no primeiro semestre você ia trabalhar com o Marcelo Bonan, que foi seu goleiro até o ano passado lá no São Bernardo? Difícil de você imaginar. São coisas que você não calcula, né? Você hoje está aqui, de repente eu tive no jogo domingo contra o Botafogo de Ribeirão, eu tive ali em contato 13 atletas que estão jogando no Botafogo, que foram meus atletas de outras equipes. Então você imagina o contato, o convívio que é nesse meio. Entendeu? Agora, isso é legal também porque, de repente, você sabe como é que aquele jogador adversário atua, qual as artimanhas dele, para, de repente, você neutralizar. São coisas que facilitam, né? Legal, por isso... O mundo dá volta muito rápido, né? Verdade. Agora, ô Gilberto, agora vamos falar um pouquinho de campeonato amador. A gente tem procurado falar com os dirigentes aí e todo mundo, olha, esconde o leite mesmo. Ninguém quer falar nada de quem saiu, de quem entrou, às vezes da pista errada. São poucas as modificações que a gente tem visto que são já certas. E eu já procurei o Gilberto e falei, Gilberto, quais são as suas novidades? Ih, rapaz, não tem novidade nenhuma, não sei o quê. Gilberto, agora aqui, cara a cara, quais são as novidades do São Paulo? Novidade, Moura, que na realidade eu não mandei nenhuma ficha para a Liga ainda. Ainda não estou 100% confirmado no campeonato. Verdade, então, isso? Essa que é a novidade, essa é a novidade. Então o que acontece? O amador hoje está ficando difícil você competir, porque está partindo para um lado de tipo profissionalismo no amador, e isso aí está ficando difícil. Por quê? Uma competição com 12 equipes, aí 20 equipes na primeira divisão do Varziano, mais 20 na segunda, e agora inventaram aí a série bronze. Então o que acontece? 5, 6 equipes têm condições de manter uma boa equipe, de fazer um bom campeonato. O restante vai brigar para não cair, porque cai 2. Então, existe muita, como se diz, dificuldade para algumas equipes. Eu mesmo estou atravessando dificuldade. Não é questão, agora a gente fala, hoje não é questão de dinheiro, porque às vezes você consegue, a gente tem muito amigo na cidade, que você vai atrás de um, de outro, você consegue montar uma equipe legal. Mas eu acho muito desleal, porque eu mesmo não consigo chegar em uma equipe concorrente minha e jogar sujo, tentar tirar atleta daquele time dele, trazer para o meu. Eu procuro manter, você acompanha o amador em tudo, né? E geralmente, 2, 3 anos eu mantenho uma base. Esse ano já deu uma boa desmanchada, né? Porque tem dinheiro demais por aí. Mas olha, você tocou num ponto interessante, porque a maioria dos seus adversários fala, pô, mas o São Paulo tem o melhor patrocinador, tem o maior patrocinador. O São Paulo é o patrocinador mais forte, que no caso seria a IKS, o carro-chefe. E aí, como é que fica? Como é que fica? Eu acredito o seguinte, eu acho, hoje a IKS ela tem um nome muito forte.
mas eu estava conversando com o Fernando de fora. Não é porque a IKS ela tem um nome forte, eu até fico contente de saber que a partir do momento que a IKS fez parte da família de São Paulo hoje, ela passou a ser bastante conhecida na cidade hoje, mas o que acontece? Ela não depende do futebol amador. O Carlinho e o Nelsinho, eles fazem porque eles gostam. E você pode ter certeza que não é o maior patrocínio da cidade. É o maior porque é a maior empresa por detrás de um amador. Mas financeiramente que chega com dinheiro, não é. Isso aí é eu que sou dono do time, então eu sei. E eu deixo que eles dêem o que eles podem, o que eles podem me ajudar. Eu não chego lá no quero tanto. Isso aí eu não faço. Porque qual é o retorno que eles têm no amador? É legal, é gostoso, se vê o nome estampado no jornal e tal. Mas qual o retorno? O Fernando ajudou também no ano passado, lá escrito no uniforme. Ele já tem a clientela dele feita. Então, o pessoal fala isso daí porque a maioria hoje, o que acaba o futebol amador em Itu é a inveja. A inveja está atrapalhando muito. Não existe amizade, porque o amador hoje é um vínculo de amizade que se cria, né? Mas aqui tudo não está virando com vínculo de amizade, está criando muito inimizade. Legal. Você falou, talvez até assim, inconscientemente, você falou, não, eu que sou o dono do time. Na semana passada, no nosso programa, o Douglas estava aqui, a gente estava falando também de futebol amador, e aí você foi citado, porque nós estávamos falando das pessoas que lutam pelo amador, e aí nós falamos, olha, o Gilberto é o presidente, é o roupeiro, é o técnico, ele é tudo. É o massagista, ele faz tudo. Isso que eu não confirmei ainda. Isso porque não confirmou ainda, né? Então, realmente, olha, Gilberto, são poucas pessoas como você que se dedicam tanto pelo futebol aí, às vezes até misturando, porque para quem realmente abraça isso daí, acaba misturando a vida profissional, a vida pessoal com o esporte, por aí, né? Moura, eu acho assim que a partir do momento que eu tenho família, você tem família, todos nós aqui temos famílias, eu acho que não vale a pena você criar inimizade dentro do futebol, porque o futebol hoje ele é criado para você criar um vínculo de amizade, não inimizade. Eu sempre converso com o pessoal onde eu passo e eu falo, você pode prestar atenção que quando algum atleta ataca comigo, dificilmente sai. Porque é o jeito de eu tratar eles, o respeito que eu tenho por eles. Hoje, o amador de Itu realmente é uma competição, acho que do estado de São Paulo é considerado um dos melhores amadores do estado de São Paulo. Exato. Eu até brinco, eu falo assim, o dia, não assim desprezando, mas o dia que dentro do Ituano, que é um time do meu coração, torço Fluminense, não é meu time do coração é Ituano, tiver algum diretor, igual alguns que tem aqui em Itu, no amador, o Itu vai para frente. Diretor que tira dinheiro do bolso e coloca no clube para ajudar o clube. Aí o time vai para frente. Agora, enquanto tiver diretor que só pensa em si próprio, assim como no amador, vai dar tudo errado. Não adianta. Muito bem. Agora, embora você ainda diga que a presença do São Paulo não está confirmada e tal, mas eu me permito discordar, porque eu não acredito nisso, não acredito ver o São Paulo fora do amador, entendeu? E não só eu não acredito ver o São Paulo fora, como eu acredito ver o São Paulo como um dos times que vai brigar pelo título. Nessa história aí, como é que estão os contatos? Os jogadores, é claro que num elenco de 25, 30 jogadores, tem aqueles que você fala, olha, a qualquer minuto pode virar as costas e procurar outro, mas tem aqueles que confiam, gostam e vestem a camisa mesmo. Como é que está o seu elenco? O pessoal do ano passado, Moura, teve 2 jogadores só que saíram, o Rodriguinho que foi para a Boni e o Júlia que foi para a Boni. O resto está esperando o que eu vou decidir. Então, esses são os verdadeiros amigos. Eu posso dar uma opinião, assim, eu tenho uma empresa, não tem nada a ver com futebol, mas é assim, às vezes eu só vou te dar um conselho. Você acha que aquele que foi embora, nossa, aquele vai fazer falta, não vai fazer falta, aquele lá fez um favor pro seu time. Sabe por quê? Você tem que dar chance para as pessoas novas que vai estar chegando, entendeu? Então, tem que ter esse lado, na minha opinião, esse lado positivo. A gente não tem que ter medo de perder ninguém, não. Perdeu, vai embora, tchau. Tchau, até logo, seja feliz. Vamos chamar gente nova. Então, eu acho assim, tem que pegar pessoal novo, assim, sem enxergar uns talentos, dar oportunidade,
Deixa o cara com, entendeu? Sei lá, tô falando que eu gosto do amador. Tá certo, Fernando. Acho o amador uma coisa maravilhosa, dá um público muito bom, né? Tanto que é a coisa mais gostosa lá dele. Falar pra mulher que a gente vai assistir o jogo amador, né? No domingo. Tanto, Fernando, que eu acho o seguinte, quando os atletas que saíram, eles me procuraram primeiro, conversaram comigo. Eu falei, não, pode ir. Eu acho o seguinte, a oportunidade, uma vez na vida que tem, está sendo boa proposta, tem que ir. Né? Eu acho que a pessoa não depende do futebol amador, mas tem uns que se acham que depende, tem que ir mesmo. Eu percebi, sei lá, só vou passar uma coisa que eu percebi no Ituano, até comentei com o Rui, dei os parabéns, né? Uma coisa que tem que existir em qualquer lugar é o pensamento positivo, é trazer uma energia positiva, que eu percebi que aconteceu. No Ituano, o seu Rui chegou e já mexeu com o lado positivo do pessoal, já teve resultado. Isso é uma coisa muito importante. Eu sei porque qualquer situação, se não tiver... Você vai numa missa lá, se o padre fica dormindo lá, pô, é chato pra caramba. Mas se o padre vai lá, ele fala legal, o pastor anima, você sente lá bem. E no futebol é assim, na empresa é assim, entendeu? Então tem que pegar a turma lá e dar o pessoal nosso... uma chacoalhada de coisa positiva, claro, né? O pessoal nosso é família, você sabe, você já acompanhou nós. Então, a gente vai disputar, a gente não vai, porque eu não posso também agora, retirar fora agora, depois que tá tudo feito, tabela e tal. Mas o pessoal aí, que nós fizemos todos com o Juventus, né, perdendo de 8-4, estão zoando aí. Tem pessoas que vai ter muita surpresa aí ainda, né? Tem muita água para rolar aí ainda pra frente ainda. E eu tenho muito conhecimento, não só aqui, a gente está correndo atrás, tá? Então, pessoal que me aguarde. Ele acaba de declarar que vai participar do amador. Tá certo. Então, olha, nós vamos para um respiro e voltamos já já. Só um minutinho.